eu quero dizer o seguinte, irmãos, quando eu converti, eu tinha uma dúvida. A minha dúvida era: como Deus fala com as pessoas? Porque eu via muitos falando, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E eu logo, no início da minha caminhada, eu fiquei com aquilo como dúvida. Como Deus fala com as pessoas? Quem já teve uma dúvida como essa? Então eu vou dizer para você aqui, de uma maneira muito resumida. Deus fala conosco através da nossa consciência. A sua consciência é o que diz para você se uma coisa que você está fazendo é certo ou se é errado. Então Deus fala aqui na nossa consciência. E Ele, quando é Ele falando, Ele dá uma convicção a respeito disso. E essa convicção, para nós podermos ter certeza mesmo se é Deus e estamos convictos daquilo, precisa ser avaliado com base no que a Bíblia diz, no que a palavra de Deus diz. Agora, para vir essa consciência a respeito de alguma coisa, Deus, Ele usa formas diferentes para falar. Exemplo, e eu vou dizer aqui algumas delas. Formas diferentes. Uma forma de Deus falar. Deus fala trazendo a nossa consciência através de sonhos e de visões. Várias vezes nós vimos na Bíblia Deus falando com alguns homens a respeito, através de um sonho. Deus deu um sonho para José, Deus deu um sonho para Jacó, e aquilo ali era Deus falando. Deus também fala conosco através de pessoas. Ele usa pessoas para falar conosco. E normalmente as pessoas, que Deus usa, são a autoridade que Ele coloca sobre nós, como pai e mãe. Pai e mãe. Deus fala com seus filhos através de pai e mãe. Deus fala com seus filhos através de profetas, pastores. Ele fala. Outra forma que Deus fala através da pregação da sua palavra. É para você dar um glória a Deus. Deus fala através da pregação da sua palavra. E é dessa forma que eu oro para que Deus fale com cada um aqui nessa manhã em cima desse tema. Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Nós vamos responder isso com base na pregação da palavra. E você vai entender coisas que estão acontecendo com você que você não estava entendendo. Você vai ter aqui hoje pela manhã uma resposta para situações que você estava buscando uma resposta e não estava tendo. Decisões que você precisa tomar e que você não tomou porque está sem uma direção concreta. Nós vamos hoje aprender como ouvir a voz de Deus. Quem aqui quer ouvir isso? Diga aleluia. Nós vamos ler o texto da palavra que está em Isaías capítulo 1, versículo de número 19. Isaías 1, 19. Apenas esse versículo nós vamos ler, que diz assim: se quiser dizer... Vamos ler aqui essa palavrinha junto comigo aqui forte. Eu começo e você dá continuidade na palavra que eu quero que seja forte. Vamos lá. Se quiser dizer... Se quiserdes e ouvirdes, vai comer o melhor dessa terra. Coloque a mão no coração, nós vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós queremos consagrar esse momento a Ti, Senhor. É o momento da Sua palavra e nós honramos ao Senhor e honramos a Tua palavra. Por isso pedimos, fala conosco,
traz a resposta que nós precisamos, Pai. E me usa como um canal, como um instrumento em tuas mãos a transmitir sua palavra. Que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus seja glorificado aqui nessa manhã. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Bons, o texto diz o seguinte: se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. O que é o melhor dessa terra, segundo a ótica de Deus nesse texto? O melhor dessa terra é aquilo que Deus sempre planejou para o seu povo: paz, provisão, direção, favor de Deus. Tudo isso envolve o melhor dessa terra. E o profeta Isaías, ele diz nesse versículo o que precisamos fazer para viver esse melhor da terra. É o que, pastor? É ouvir a voz de Deus e obedecê-la. O problema é que muitas pessoas não sabem ouvir a voz de Deus. Então, por não saber ouvir a voz de Deus, não desfrutam do melhor da terra. Por não saber ouvir a voz de Deus, não vivem e não experimentam coisas que poderiam estar experimentando hoje. Tudo isso porque faltou ouvir a voz de Deus. Então, como, pastor, que eu vou ouvir a voz de Deus? Como faço para ouvir a voz de Deus? Primeira coisa, para ouvir a voz de Deus, eu preciso querer. Diz esse texto que nós lemos: se quiserdes e ouvirdes. Eu preciso querer ouvir a voz de Deus. E esse querer ouvir a voz de Deus não é apenas uma resposta que você pode estar dando aí dizendo eu quero. Não. Esse querer é eu quero ouvir a sua voz e estarei disposto a obedecer o que o Senhor mandar eu fazer. É preciso querer. Deus não se revela para quem não tem interesse. Muitos não querem ouvir a voz de Deus, porque se ouvir a voz de Deus, vai mudar algumas coisas que não estão legal na sua vida. Então eu não quero ouvir Deus. Você entende como é preciso querer? Antes de Deus falar com você, você vai precisar de responder para você mesmo: eu estou disponível a obedecer o que Ele me mandar fazer? Porque não adianta nós falarmos em uma oração: Deus fala comigo, Deus fala comigo, se eu não estiver disposto a obedecer aquilo que Ele vai falar. Se quiserdes e ouvirdes, você vai desfrutar do melhor dessa terra, mas você realmente quer? Há um tempo atrás eu atendi uma pessoa que estava angustiada. Ela veio com angústia, com temor, ela veio com o coração cheio de preocupações para conversar comigo e disse: parece que Deus não me responde. Eu tenho pedido para Ele em oração, para Ele falar comigo, e Ele não me responde. E aí eu comecei a indagar essa pessoa sobre o que ela estava querendo ouvir de Deus. E sabe o que eu cheguei à conclusão? Que Deus não respondia a ela, não era porque Deus não estava falando, é porque ela queria que Deus respaldasse algo que ela já decidiu que ia fazer. Então, se eu tomo uma decisão e eu fico: Deus fala comigo, e o que eu quero que Deus fale é respaldar a minha decisão, eu não vou ouvir Deus falar. Para ouvir Deus falar, eu preciso estar aberto para obedecer aquilo
que Ele vai me direcionar a fazer. Não é a minha vontade, é a vontade dEle. Não é o que eu quero, é o que Ele pensa e Ele direciona que vai ser melhor para mim. É segundo a vontade dEle. Eu quero ouvir a voz de Deus. Quem aqui quer ouvir Deus mesmo? Vai esquentar, a gente está começando aqui. Está tranquilo Ele falar com você hoje? Está tranquilo? A segunda forma que nós precisamos fazer para ouvir a Deus é estar disposto a obedecer sem questionar. Se quiserdes e ouvirdes, significa você está disposto a obedecer sem questionar. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7. Apocalipse 2:7 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus repete 7 vezes essa frase no livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O problema não é Deus falar, o problema é eu estar disposto a obedecer o que Ele falou. Eu quero saber aqui, pai e mãe de criança que já faz bagunça, anda para um lado e para o outro, e adolescente também. Levanta a mão assim, ó. Levanta a mão, diga aleluia. Pelo que aleluia? Você fala com seu filho, as mães, quando estão para botar o filho para a escola, e de manhã aquela correria, aí fala bem assim: menino, vai tomar banho. Menino, pega a roupa. Menino, vai escovar o dente. Alguma mãe aqui faz isso? Diga ai, ai, ai. E você precisa ficar repetindo 10 milhões de vezes. Precisa ou não precisa? Por que você tem que repetir 10 milhões de vezes? É porque o seu filho não escutou? É porque ele não escutou? É porque ele não está dando atenção para aquilo que você está ordenando que ele tem que fazer. Então Deus está falando com muitos dos seus filhos. O problema é que você não dá atenção àquilo que Ele está querendo que você obedeça, que Ele te direcionou a fazer. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Texto clássico de se ouvir a voz de Deus é Samuel na casa do sacerdote Eli. Samuel, um adolescente, ele está na casa do sacerdote e na hora de dormir ele escuta uma voz dizendo: Samuel! Então ele escuta aquilo e ele vai correndo para o sacerdote Eli e ele diz: eu ouvi você me chamar, você me chamou para alguma coisa? E o sacerdote fala: não chamei não, volta a dormir. Pela segunda vez, de novo, Deus fala: Samuel! Então Samuel levanta correndo e vai lá e diz: ô Eli, você me chamou? Eu ouvi você chamar meu nome. E o sacerdote disse: não te chamei, menino, volta a dormir. Isso foi a segunda vez. Deixa eu falar aqui, ó. O que está sendo dito aqui hoje já é Deus falando a segunda e a terceira vez com algumas pessoas a respeito de alguns assuntos que precisam ser colocados em ordem na sua vida. Fica atento a tudo que vai ser dito até o final. Samuel voltou a deitar e pela terceira vez ele escuta: Samuel! Então ele levanta correndo e ele vai para o sacerdote Eli e ele diz: você me chamou, eu ouvi de novo você chamar minha voz. E o sacerdote, como já tinha a experiência de ouvir Deus falar, ele diz: um menino está ouvindo Deus. Então ele falou: olha Samuel, se você ouvir a terceira vez o seu nome sendo chamado, você vai responder o seguinte:
Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você precisa, Samuel, se colocar disponível para essa voz que está te chamando. Então, se colocar disponível é você dizer: fala que o teu servo ouve. A terceira vez, então, Deus chama Samuel e ele diz: fala que o teu servo ouve. E quando ele fala que o teu servo ouve, Deus começa a revelar mistérios para Samuel. Ele começa a revelar coisas do futuro para Samuel, porque ele se colocou disponível para ouvir e para obedecer. Pode dar um aplauso para o Senhor. Então você vai dizer para o vizinho que está do seu lado: Deus já está te chamando mais de 3 vezes. Diga: abra o seu coração e obedeça rápido. Sabe o que é interessante? Que quanto mais nós obedecemos a uma direção que Deus dá para nós, mais sensível nós vamos ficando à sua voz. Mais sensível. Eu não sei você, mas nesse período que nós tivemos de 21 dias de jejum, eu estava com uma sensibilidade espiritual tão grande, que hoje, agora mesmo pela manhã, eu estava orando, eu falei assim: Deus, eu quero voltar aquilo. Eu quero voltar para aquela sensibilidade que eu estava naquele período. Então ele falou ao meu coração: então você vai entrar num outro propósito. Falei: aleluia, Senhor. Diga para o seu vizinho: tem que obedecer. Você entendeu? Então, como Deus fala, para nós podermos ouvir a voz de Deus, nós vamos precisar de ter um coração que é um coração de ovelha. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga aleluia. É preciso ter um coração de quê? Olha o que diz a Bíblia em João 10, 27. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, se eu tenho coração de ovelha, eu vou ouvir a voz do Senhor. Está escrito aqui. Quem aqui é ovelha? Diga mé. Vocês estão ligados, hein? O Salmo 23, que é o salmo muito conhecido no mundo inteiro, ele diz: o Senhor é o meu. Se o Senhor é o meu pastor, eu sou? Não. Se o Senhor é o meu pastor, eu sou? Mé. Reconhecer que Deus é o pastor da sua vida é você estar sensível e desejoso de obedecer tudo o que Ele te falar. Se o Senhor é o seu pastor, Ele vai te guiar de acordo com a vontade dEle, não com a sua vontade. Deus fala com as ovelhas que estão no aprisco. Não tem como Deus falar com aquelas ovelhas que não fazem parte do seu aprisco. Eu preciso ser ovelha. Agora, há uma diferença no aprisco de um pastor de ovelhas. Tem lá ovelhas, mas também tem bode. Como é que é a ovelha? E o bode? Eu não sei. Mas eu sei as características de uma ovelha e as características de um bode. Preste atenção aqui. Ovelha, ela sempre se coloca aberta para seguir a direção do pastor. O pastor vai lá e ele não tem dificuldade de conduzir uma ovelha. Mas o bode, ele é resistente. O bode é arisco. O bode, ele não obedece não. Você quer ver aqui uma outra diferença da ovelha para o bode? A ovelha, ela é humilde. Já o bode, ele é orgulhoso, ele é durão, ele quer brigar por tudo.
O bode, ele se justifica, ele argumenta. A ovelha não. Você olha o pasto, onde um pastor cuida de ovelhas, as ovelhas estão lá comendo a graminha limpinha. Você olha o bode ele come sujeira também, ele se alimenta de lixo. Então, se eu sou ovelha, eu me alimento de comida limpa. Se eu sou bode, eu me alimento de lixo. Sabe por que muitas pessoas não estão ouvindo a voz de Deus? Porque você só se alimenta de lixo. Você só coloca para dentro de você conteúdo que é lixo. Como é que você quer ouvir a voz de Deus se você só se alimenta de lixo? Para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso ser ovelha. E a ovelha, ela sabe reconhecer quando é o seu pastor que está falando. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me conhecem. Você conhece mesmo quando é Deus que está falando com você? Uma boa ovelha, ela escuta a voz do Senhor e ela diz: Deus está falando comigo. Eu preciso ajustar isso. Eu preciso me consertar nessa área. Eu preciso melhorar dessa forma. Eu, no período de jejum, nós estávamos no 20º. A entrega foi no domingo, dia 21. No domingo completamos 21 dias. No sábado foi o 20º dia, quando acabou esse jejum nosso. Irmãos, eu vou falar, eu acredito que com os irmãos aqui aconteceu a mesma coisa. Foi um tempo de muita busca, consagração. Para mim foi um dos melhores períodos de jejum que eu já tirei na minha caminhada. Eu fui intenso buscando a Deus, mas intenso mesmo. E nessa semana que nós estávamos para entregar o jejum, eu saí para dar um treinamento no norte do país, em um lugar chamado, como é que é o nome do lugar, Wilson? Parapuebas. Meu irmão, pensa lá onde o Judas perdeu a botas, é um pouco mais longe do que isso. E aí eu viajei a madrugada inteira de quinta-feira para pegar uma estrada depois de chão, e estrada perigosa. Na volta eu cheguei aqui no sábado de manhã, viajei a madrugada inteira da sexta-feira para chegar aqui no sábado de manhã. Então cansado, e no propósito. Alguém pode dizer aqui aleluia? No propósito, cansado, né? Firme no propósito, ali, consagração, jejum. E quando eu chego em casa, a pastora Valéria vira para mim e fala bem assim: meu filho, eu cheguei cansado, no propósito, no jejum. E ela fala assim: meu filho, vamos fazer um churrasquinho para as crianças, Aninha está pedindo aqui. Aí eu falei: eu estou cansado, vou dormir, descansar um pouco. Mas eu já fui dormir pensando: pô, eu estou aqui na maior consagração, na maior busca, firme no propósito, e ela está querendo fazer churrasco com as crianças. Você está rindo, né, pastor Roberto? Mas não falei nada. Deitei e descansei um pouquinho. Quando foi por volta de 5 horas da tarde, eu levantei e aí olho o meu telefone celular bombardeado de mensagem dos meus filhos e dela. E a mensagem dela estava: poxa vida, seus filhos estão pedindo, sua filha está aqui e você nem pegou lá o cartão para dar para eles comprar e tal. Irmão, na hora que eu vi aquele montão de mensagem e eu, cansado, acabei de acordar, você imagina o que aconteceu com a carne desse homem aqui? Falei para ela assim: vem aqui para o quarto. E ela veio, a gente vai conversar. E quando chegou lá no quarto, eu fui e falei para ela: poxa, eu estou buscando, consagrando por nossa família, por nós, e eu estou aqui numa luta danada, cansado, e você preocupado em fazer churrasco, as crianças, e eu, puxa vida e tal. E aí ela, ao invés dela amansar, ela foi retrucar. Alguém pode dizer ai, ai, ai? Irmão, o que você imagina que aconteceu com esse cara aqui? E eu comecei a falar um montão. E quando eu estou falando, ela só respirou fundo e falou bem assim: joga fora o seu jejum mesmo. Para acabar de pisar no homem aqui, né? O que você imagina que eu falei? Jogo mesmo.
E quando acabou aquilo tudo, eu me tranquei no meu escritório. E eu comecei a entrar em crise e falar assim: Deus, por que eu fui fazer isso? Uma coisa tão boba. Deus, por que eu fui fazer isso? E eu fiquei com tanta vergonha que eu nem saí do escritório, eu não saí. Fiquei lá. Passou a noite, a madrugada, 3 horas da manhã, Deus me acordou. E eu não sabia falar nada em oração, só uma coisa, sabe o quê? Chorar e pedir para Deus misericórdia. Chorar e pedir para Deus misericórdia. Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia na minha vida. E à medida que eu fui falando, Deus tem misericórdia na minha vida, Deus foi falando: se você quer que eu tenha misericórdia da sua vida, vai até a sua esposa, pede perdão por tudo que você falou, vai para os seus filhos, pede perdão. Só que a carne está dizendo: mas você está certo. Alguém já entrou numa situação que Deus falou para você fazer alguma coisa, mas a sua carne falou: você não vai fazer porque você está certo? Alguém já passou por isso? Diga ai, ai, ai. É aí que mostra a diferença, se nós somos ovelha ou se nós somos bode. Então eu falei: Senhor, eu vou fazer isso. E quando foi 5:30 da manhã, eu chamei ela para conversar e falei assim: minha filha, vem cá, vamos conversar. E ela já com aquele bico desse tamanho assim, porque a pastora Valéria tem bico, não sei se vocês sabem. Ainda bem que eu só vou contar isso aqui de manhã, à noite não. E aí eu falei assim: tô vindo para consertar, e ela já está preparada para brigar de novo. E aí a voz de Deus vindo bem assim: você é o sacerdote dessa casa, conserta essa bagunça toda que o diabo fez. Então eu sentei e segurei a mão dela, e eu falei para ela: minha filha, de todo o meu coração quero pedir perdão. Como foi feio o que eu fiz, como foi errado o que eu fiz, como que eu tenho vergonha de Deus e de você de ter feito o que eu fiz. E eu estou pedindo para você perdão. E nós vamos hoje reunir as crianças todinha na hora do almoço, porque eu preciso reunir todo mundo. E eu preciso pedir perdão, mesmo que eles não saibam o que aconteceu, porque não sabiam o que aconteceu com eu e a minha esposa dentro do quarto. Mas eu sabia, Deus sabia, e o diabo também sabia. Então nós fizemos uma reunião na hora do almoço, e eu falei com todos os meus filhos. Ontem eu tive uma situação onde eu fui muito errado na maneira como eu falei com a mãe de vocês, e eu quero pedir para vocês perdão pela maneira como eu falei com ela. Quero pedir perdão pela maneira como tudo aconteceu, e nós vamos orar. Por que eu estou contando isso aqui para vocês, irmãos? Porque só a ovelha abaixa a cabeça quando a gente tem que obedecer algo que dói na nossa carne. Só a ovelha abaixa a cabeça. Se eu estou agindo como um bode, sabe o que eu ia fazer? Eu ia ficar uma semana bicudo também junto com ela, e a confusão ia aumentar. E que tipo de graça de Deus e de unção de Deus eu ia ter na minha vida? Então eu quero que você diga para o seu irmão: Deus está falando para você ser ovelha naquela situação e não bode. Quem entendeu pode dar um aplauso ao Senhor. Para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso silenciar as outras vozes. As outras vozes que estão gritando dentro de mim. Existem vozes que estão gritando dentro de você e querendo abafar a voz de Deus. Estão gritando dentro de você e querendo anular a direção que Deus tem para dar para você. É preciso silenciar essas vozes. É preciso silenciar esse barulho que a sua correria do dia a dia está produzindo. Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquete esse seu coração, aquete a sua mente, pare um pouco com essa correria, para você ouvir detalhes da direção que Deus está querendo dar para você há muito tempo. Porque essa correria sua, ela está fazendo a voz de Deus ser abafada. São ruídos. Você tem muitos ruídos à sua volta. E quais ruídos são esses? A sua ansiedade é um ruído. Como você quer ouvir a voz de Deus se a ansiedade ela tomou conta do seu coração? Essa preocupação excessiva de como vão ser as coisas, como é que você vai resolver? Acalma um pouco, para você conseguir ouvir a voz de Deus. Essa ansiedade é um ruído. Opinião de pessoas é um ruído. Você quer escutar a opinião de um, e depois você vai perguntar para outro, e depois você vai perguntar para outro, e depois para outro. E como que você vai ouvir a voz de Deus se você fica pedindo a opinião de todo mundo? Isso é ruído. Então eu tenho que silenciar todas as outras vozes para ouvir a voz do meu pastor. A voz do meu pastor é o meu Senhor. Redes sociais, irmão, vício em televisão, série, ruído. Então uma pessoa diz: pastor, eu não escuto a Deus. Eu estou orando e estou pedindo para que Ele me dê uma resposta, e eu não escuto a Deus. E eu pergunto: você lê a Bíblia? Como que é o seu tempo com oração? Não, eu não tenho tempo para isso, porque eu preciso de resolver as minhas coisas rápido. Então como que você quer ouvir a Deus se você não tem tempo para orar a Deus, para ler a palavra de Deus? Eu preciso eliminar os ruídos. Esses ruídos, irmãos, são ídolos que estão tomando a direção da nossa vida. John Wesley diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É por isso que a Bíblia diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o seu. Porque essas distrações, essas situações do dia a dia, redes sociais, e filmes, e séries, e uma coisa que vai me descontrair ali, isso tudo pode se tornar um ídolo que vai tomar todo o espaço do meu coração e vai me impedir de ouvir a voz de Deus. Então veja se existem ídolos no seu coração que estão direcionando a sua vida ao invés do Deus que você serve. Eu preciso eliminar todos esses ídolos do meu coração. Uma coisa que eu quero encorajar você a fazer: no momento que você estiver orando lá na sua casa, no seu local de oração, você vai falar e colocar tudo que você precisa colocar diante de Deus. Mas depois que você parar de falar, você vai ficar um tempo em silêncio. Fique um tempo em silêncio, se possível com um papelzinho e uma caneta na mão. Porque no momento em que você estiver em silêncio, você vai ter a voz de Deus vindo à sua consciência. Você vai ter a voz de Deus dando direcionamento para áreas importantes da sua vida. Mas para isso é preciso ficar em silêncio. Você não pode acabar de orar e logo que você acabou de orar, você já levanta e vai resolver a vida. Não. A prova de que a nossa vida está acelerada demais é que quando alguém para orar, a pessoa ora, e a hora que ela acaba de orar, ela já levanta correndo para agir. Opa, peraí. Você imagina só, você está orando: Deus, em nome de Jesus eu te peço uma direção, fala comigo, me orienta, em nome de Jesus, amém. E aí você vai, e Deus está lá, no mesmo lugar que você estava. Calma aí, eu queria te falar. Então fala para o vizinho que está do seu lado: quieta o facho e silêncio. Para ouvir a voz de Deus, irmãos, eu preciso de ler a palavra, me alimentar
da leitura da palavra. Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Lâmpada para os meus pés. Você quer uma resposta do Senhor em tempos escuros da sua vida? Então você precisa ler a palavra. Leia a palavra. A palavra de Deus, ela é como se fosse o farol de neblina, você dirigindo na estrada da vida. Quando você está dirigindo à noite e tem neblina, você liga o farol, e o que o farol de neblina ele faz acontecer no carro que você está dirigindo? Olha, eu estou enxergando aqui um pouquinho na frente, e isso não vai me deixar errar o caminho, porque eu liguei o farol. Em um meio de neblina, em um tempo de neblina, em um tempo de tempestade na vida, você vai precisar da palavra de Deus para você não errar o caminho. Se você não tiver a palavra de Deus, você vai errar o caminho e pode se machucar mais ainda. Para ouvir a voz de Deus, eu preciso de ler a Bíblia. Quer ver uma coisa importante que eu aplico e quero ensinar para você? Antes de tomar decisões importantes, você precisa de ler bastante a Bíblia, principalmente o livro de Provérbios. Existem decisões que você precisa tomar, então leia a Bíblia, leia o livro de Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria. Algumas decisões que você vai tomar dizendo sim, ou que você vai tomar dizendo não, a resposta está ali na leitura de um capítulo do livro de Provérbios. Você leu um capítulo e Deus já deu para você a direção, Deus já deu para você a resposta. Quanto mais você se alimenta lendo a palavra de Deus, mais protegido você está das ciladas da voz do inimigo vindo à sua mente. Você está protegido porque você conhece o que é a voz de Deus. Você conhece como Deus fala. Você conhece como Deus te direciona. Mas para isso eu preciso de fazer o quê? Ler a palavra. Não leia a palavra de Deus, a Bíblia, como se fosse uma obrigação. Não, eu vou ler porque eu tenho que ler. Leia a Bíblia como uma conversa. Então como que você faz? Leu lá, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você está lendo aquilo. E aí você fala: Senhor, o que o Senhor quer dizer para mim a respeito disso? Com isso que eu estou lendo aqui, o que o Senhor quer dizer para mim? Um versículo você para. Então alguém fala: como que se consegue tirar 1 hora de oração? Eu não entendo como que alguém ora 1 hora. Como é que alguém ora 30 minutos, 40 minutos? Ué, é só você conversar com Deus. Então você lê a Bíblia e pega um capítulo dali, um versículo daquele, e você, quando leu, começa a conversar com Deus. O que o Senhor quer dizer para mim sobre isso, Senhor? Será que isso que o Senhor está dizendo aqui nesse texto é referente a essa situação que eu estou enfrentando lá com meu filho em casa? Será que essa situação aqui, Senhor, tem a ver com aquilo que eu estou resolvendo dentro do meu ambiente de trabalho? Deus me fala, aí eu continuo a ler. Aí no seguinte já vem, eu falo: oh Deus, obrigado, já veio aqui a resposta. Quem pode dizer um amém aqui, irmão? Sabe como nós precisamos fazer para ouvir a voz de Deus? Nós precisamos estar perto de pessoas espirituais. Quando você está perto de pessoas espirituais, você tem uma grande chance de estar sempre ouvindo a Deus, porque Deus usa pessoas espirituais como canal para nos instruir. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, versículo 20: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela é uma pessoa espiritual e sábia ou ela é mais ou menos. Diga glória a Deus se ela é uma pessoa espiritual.
Não, e se você recebeu aí um glória a Deus de quem disse que você é o espiritual, você tinha que dar um outro glória a Deus, porque essa pessoa disse glória a Deus a respeito de você. Olha o que diz o texto de Hebreus capítulo 13, versículo de número 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé da qual devem imitar, atentando para a maneira de viver que eles tiveram. Então, se você está sempre com um líder, com um irmão, que ele está buscando a Deus, e ele tem ali uma vida que se pode imitar, ele tem uma vida que é uma vida de consagração a Deus, um bom testemunho. Ô irmão, eu preciso de ficar perto de gente assim. Se eu quero ouvir a Deus, eu preciso de ficar perto de pessoas que eu sei que eu posso imitar a fé delas. Elas vão me trazer bons exemplos para eu aplicar na minha vida. Agora, eu vou ouvir Deus falando se eu só me relaciono com gente que só tem coisa para tirar, não tem nada para acrescentar. Mau exemplo da maneira como se age no meio da família, mau exemplo da maneira como se age no seu trabalho, mau exemplo da maneira como age como irmão na igreja. Como é que eu vou ouvir Deus falar perto de gente assim? No máximo, você vai ouvir é o diabo falando no seu ouvido. Diga comigo, está repreendido. Samuel, ele está deitado num quarto e ele escuta uma voz gritar o nome dele, Samuel, e ele não entendeu nada. Samuel, e ele não entendeu nada. Você sabe quando Samuel foi entender que era Deus falando? Quando ele foi perguntar para o sacerdote Eli. O sacerdote Eli então ensinou: Deus está falando com você. Quando você está perto de pessoas espirituais, elas podem trazer clarificação para aquilo que você não está conseguindo compreender, está escuro. Uma pessoa espiritual pode dizer: olha, o que Deus está falando com você é isso, isso, isso. Mas eu preciso estar perto de pessoas assim. Quando eu estou perto de pessoas de Deus, o canal para Deus falar comigo, ele flui de uma maneira mais fácil. Eu preciso estar com gente assim. A outra coisa que eu aprendo que nós precisamos fazer para ouvir a voz de Deus é estar atento às lutas e dificuldades que nós enfrentamos. E essa daqui eu quero que você preste bastante atenção. Deus pode falar conosco através de lutas, de portas fechadas, de situações que estão acontecendo que não são boas na sua vida. Deus pode estar falando algo a respeito disso. Olha o que diz Apocalipse 3, versículo de número 7. O Senhor está falando: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Quando Deus, ele bota diante de nós uma porta fechada, eu preciso perguntar para ele: por que que fechou? É o Senhor que está fechando essa porta? Alguns aqui deram de cara numa porta que você queria que estivesse aberta e ela se fechou. Essa porta fechada, ela não será Deus falando com você? Essa porta fechada não é Deus te dando uma direção e dizendo: eu não quero que você vá por esse caminho, eu quero que você vá por outro. Essa porta fechada, será que não é Deus te dando um livramento de coisas que você não sabe lá na frente, mas Ele sabe que isso vai dar ruim? Então, porque Ele te ama, para te proteger e para te guardar, Ele colocou essa porta fechada na sua frente. Então eu preciso ouvir Deus.
Eu preciso ouvir Deus, porque se é Deus que colocou essa porta fechada, eu não vou arrombar. Se é Deus que colocou essa porta fechada, eu não vou abrir ela na força do meu braço. Se é Deus que fechou essa porta, então eu quero ouvir a voz de Deus para entender qual é a outra porta que Ele está me direcionando, qual é a porta que Ele está abrindo para mim. Eu quero ouvir a voz de Deus. Aleluia. Eu aprendi algo na minha vida que quero passar para você. Quando Deus tira algo da sua vida e você acha que você perdeu, lá na frente tem alguma coisa muito melhor que já está preparada para Ele te entregar. Você só acha que perdeu. Você só pensa que perdeu. Deus te ama e Ele já tem algo reservado para você muito melhor do que isso que se foi. Então o que eu preciso ficar atento nessa questão das lutas? Tempestades, estou passando uma tempestade. Deus está querendo falar o que comigo nessa tempestade? Deus está querendo que eu acerte o que na minha vida? Deus está querendo que eu acerte o que dentro da minha casa? Deus está querendo que eu acerte o que no ministério? É uma tempestade. Vocês se lembram de Jonas? Jonas era um profeta de Deus, um homem de Deus, e ele começa a desobedecer ao chamado que Deus tinha para a vida dele. Quando ele começa a desobedecer esse chamado, ele imagina, ele pensa que ele iria conseguir fugir de Deus. Diga, ai, ai, ai. Ô irmão, você está vindo aqui há um tempão nessa igreja, né? Você está achando que você vai fugir de Deus? Ô minha filha, você está quietinha no seu cantinho aí e acha que ninguém sabe da sua história no passado? Ô minha filha, você acha que você vai fugir de Deus? O problema de Jonas é que ele começa, achando que ele está fugindo de Deus, ele começa a enfrentar uma grande tempestade. O navio que Jonas está começa a ficar atribulado. Por que essa tempestade, irmãos? Por que essa tribulação que Jonas ele está enfrentando? Deus quis ensinar para Jonas, quis falar com Jonas. Essa tempestade é porque você está desobedecendo o chamado que eu sempre tive para você. Será que a tempestade que você está passando e que não acaba, essa tempestade é porque você está desobedecendo um chamado que Deus tem para você? Jonas não queria, irmão. Olha a diferença de você ser ovelha e de você ser bode. Se quiserdes de ouvir, dizer querer e me submeter. Jonas não queria. Ele não queria pregar para Nínive, porque ele achava que as pessoas de Nínive não mereciam perdão de Deus. Jonas não queria pregar para Nínive, porque ele achava que era injusto Deus salvar Nínive. Será que você está fugindo do chamado de Deus porque você está achando que algumas coisas têm que ser do jeito que você quer, ou do jeito que você viu, ou do jeito que você acha correto, ou do jeito que você acha justo? Deus não está nem aí para o que Jonas pensa. Deus está querendo é que Jonas simplesmente obedeça. Deus não está aí para o que você pensa. O que Ele quer é que você obedeça. Então, para sair da tempestade, faz igual a Jonas. Volta logo para o lugar da obediência. Escute a voz de Deus e obedeça. Escute a voz de Deus e obedeça.
Então existem muitas coisas que eu acho que não é justo no ministério. Existem muitas coisas que eu acho que não deveria de ser como é. Mas eu não sou o dono da igreja. Eu sou apenas um servo que está aqui para ouvir e obedecer. Um servo que está aqui para ouvir e para obedecer. Então eu ouvi a história de um pastor que um dia recebeu uma irmã no seu gabinete. E a irmã veio para falar para o pastor: pastor, estou largando tudo, estou entregando tudo, não vou mais fazer nada e queria falar. É só questão de tempo, eu vou sair da igreja também. E aí o pastor falou: minha irmã, mas tantos anos você servindo no ministério, tanta responsabilidade que você tem, ajudando tantas pessoas, por que você vai entregar? Pastor, porque eu não concordo com isso, não concordo com isso, não achei que foi justo isso, não achei que foi justo aquilo, então é por isso. Se você queria que eu falasse os motivos, está aí, é por isso tudo. E o pastor apertou a mão dela e falou assim: parabéns, vamos fazer isso nós dois juntos. Eu também estou entregando o ministério e eu também vou avisar para todo mundo na igreja que é só questão de tempo. Eu saio e abandono tudo. E ela falou: não, pastor, calma aí. Espera aí, o senhor é o pastor da igreja? Ele disse: da mesma maneira, minha irmã, que a irmã não concorda, não acha justo, tem um monte de coisa que eu não concordo também, que eu não acho justo. Não, pastor, mas o senhor não pode fazer isso. Então, se eu não posso fazer isso porque eu sou um servo, você também não pode fazer isso porque você é uma serva. Obedeça. Abra o seu coração e obedeça. Quem pode dar um aplauso aqui para o Senhor? Obedeça. Obedeça. Simplesmente obedeça. O que eu sou? Eu sou ovelha ou eu sou bode? Eu sou ovelha. Então eu vou obedecer. Dá para acabar com essa tempestade, viu, meu irmão? É só você voltar para a posição que você não deveria de ter saído. Dá para acabar com esse mar revolto. É só você fazer aquilo que você não quer fazer, mas você sabe, Deus quer que você faça. Por favor, fiquem de pé. Não acabou não, olhe para cá. Olhe para cá. Preste atenção aqui, tá? João capítulo 15. Lázaro, ele está dentro do túmulo morto. Já eram 4 dias. Eu vou pedir para o pessoal aí botar na tela esse texto para mim. João capítulo 11. João 11, versículo 43 e 44. Lázaro estava há 4 dias morto. O corpo de Lázaro já estava em decomposição. Fedendo, 4 dias morto, irmão. Então Jesus aparece ali no túmulo de Lázaro. E olha o que acontece. Tendo dito isso, clamou com grande voz: vem para fora, Lázaro. Ele chega na porta do sepulcro e fala: Lázaro. A mesma voz que chamou Samuel é a voz que está chamando Lázaro. Que voz é essa? A mesma voz que chamou Samuel e que está chamando Lázaro é que está chamando você. Então a voz diz: vem para fora. E quando Lázaro ouviu, já estava 4 dias podre. O que foi que Lázaro fez? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Lázaro queria ressuscitar.
ele escuta a voz de Deus, obedece à voz de Deus, e agora ele sai como um grande milagre do lado de fora para desfrutar do milagre que Deus fez na vida dele, o melhor dessa terra. Agora preste atenção, como Lázaro estava no túmulo? Já em decomposição, fedendo, amarrado, atado, mesmo em decomposição, fedendo, amarrado, atado. Na hora que ele escuta a voz de Deus dizendo: Lázaro, vem! Amarrado, fedendo, em decomposição, ele vai, ele obedece. Talvez você está se sentindo amarrado, amarrada. Você tem tantas coisas que precisa colocar em ordem ainda na sua vida, e você não está querendo obedecer à voz de Deus, porque você vê muita limitação envolvendo você, muita dificuldade à sua volta para você fazer o que Deus quer que você faça. Simplesmente obedeça, vem para fora e deixa que Ele vai fazer todo o resto. Simplesmente dê o passo, vem para fora e deixa que Ele vai fazer todo o resto. Pastor, eu quero ouvir a voz de Deus hoje. Eu vou orar aqui, sabe a respeito de quê? Para que hoje, durante todo esse dia e na madrugada de domingo para segunda, você possa ouvir a voz de Deus de uma maneira clara, Ele te dando sonho, Ele te dando visões, Ele fazendo você abrir a Bíblia no lugar certo, onde vai vir certeiro a voz dele para você. Pastor, eu estou precisando disso, eu quero ouvir a voz de Deus dessa forma. Você quer? Então vem aqui no altar e nós vamos orar por isso aqui juntos. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a direção de Deus, eu quero ouvir a resposta de Deus. Ora shekandarabanabanarabanas, ora banda shekarabanaba, sou que arabanarabanda arabanás.